Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Segredos dos Síndicos, o podcast feito para você que é síndico e gestor condominial, com dicas relevantes para você aplicar no seu dia a dia. É essa nossa meta, nossa missão aqui nesse podcast, trazer a vida real do síndico, o que acontece de verdade lá na arena, lá no dia a dia. E hoje nós temos um convidado muito especial. Você sabe, a gente às vezes traz especialista da sindicatura, gestor condominial, já trouxemos advogados, mas também tem aquele momento que a gente traz fornecedores. Não é um simples fornecedor hoje. Hoje a gente traz um fornecedor que teve uma baita ideia, uma solução super inovadora. Hoje a gente vai conversar com Emerson Souza. Ele é representante comercial da Airlocker aqui na região de Campinas. Recebam com muito carinho aí. Emerson, obrigado pela tua presença. Obrigado pelo convite. Opa, muito bom. Sei que a tua vida tá corrida, agitada aí. Então sempre é bom, principalmente quando a gente fala da turma do comercial, a vida é muito agitada. Então obrigado por ter encontrado um tempo aí para estar aqui com a gente. Não, foi um prazer grande estar aqui com vocês. Show. Emerson, quando a gente olha a história de uma inovação, uma tecnologia tão bacana, a gente fica pensando, nossa, será que sempre foi assim? Pensada com tanta clareza, mas tudo tem um começo. Queria que você falasse para a gente como começa essa ideia e essa solução da Airlocker. Tá. Na verdade, a Airlocker, ela começou porque o nosso CEO, que é o Elton, né? O pai dele trouxe a 5ASEC, que é aquela franquia de lavanderias, né? Uhum. E ela começou lá em Portugal. Então, assim, lá em Portugal, nesses países de primeiro mundo, já existe bastante os armários inteligentes, né? Então, eram utilizados esses armários justamente para fazer o quê? A entrega da roupa suja, aí a lavanderia retirava, lavava, devolvia limpa e a pessoa retirava do armário, né? Então, não precisava ficar indo na lavanderia. E aí o Elton trouxe essa ideia para o Brasil, né? Então, ele fez uma implementação durante um ano em Porto Alegre e agora já estamos com a franquia aí há uns 2 anos. Que bacana. E quando a gente pensa Airlocker, tem alguma coisa a ver sobre essas Airplay, Air, sei o quê, esse nome Colocamos assim? um nome mais chique. Um nome chique, entendeu? Porque na hora eu falei, cara, você já pensa numa coisa mais premium. Sim, eu acho que a ideia é justamente essa, é algo premium e trazer alguma coisa realmente inovador, né? Então, a ideia da Airlocker é inovar cada vez mais. Então, assim, não é uma forma de você pegar e desenvolver um projeto e ficar ele do primeiro que você fez. Na verdade, eu vou falar para você, cada mês tem uma novidade para a gente melhorar o nosso armário inteligente. Legal, é a vida da startup. Não, isso aí é uma loucura, mas tudo bem. Então, aí. Show de bola. E como funciona de fato assim? E qual que é a solução que a Airlocker oferece? Na verdade, o que acontece? Com essa situação das pessoas terem que fazer compras online, né? Compra no Mercado Livre, compra nas Casas Bahia, assim por diante, começou a aumentar muito com a pandemia, né? Uhum. Então, o aumento foi, assim, absurdo. Da pandemia, tipo, as compras online aumentaram quase de 50% a 60% em um ano, né? Então, o que acontecia? Os condomínios, não só os condomínios, né? Começaram a ter problemas de recebimento, porque não estava preparado com um volume tão grande, né? Então, hoje, por exemplo, uma pessoa entrega num condomínio, quem que recebe? O porteiro. Aí o porteiro está dentro daquele espaço dele ali, da guarita dele. Então, vai ficando acumulando ali dentro. Então, tinha que ter uma solução para isso daí. Então, é um problema atual que a única certeza que eu tenho é que vai piorar. Entendi. É a única certeza. E isso ainda é um problema nessa questão de encomenda, coisa Muito. que some. É um feedback que vocês ouvem dos condomínios? Não, o tempo todo, né? Porque hoje, se a pessoa vai entregar, vamos imaginar que não tem o armário, né? Ela entrega para o porteiro tem que parar o trabalho dele, anotar o número da entrega, para quem que é, a pessoa que vai pegar lá, tem que assinar o caderninho, pegar a encomenda. E aí você pega uma sala, por exemplo, se tiver uma sala, tem que organizar por rua, número e assim por diante, né? Se sumir e que some, na verdade não é se sumir, acontece de sumir, quem que é o responsável? É o condomínio, né? Então, assim, se tiver uma câmera para mostrar que sumiu e tal, então ainda dá para resolver. E se não dá para resolver, quem tem que pagar é o condomínio. Ou vai ficar
falando, não, foi o porteiro. Então, fica uma situação até desagradável, né? Uhum. Então, a ideia do air locker é justamente solucionar essa situação, né? Então, você coloca dentro do armário e o armário já registra tudo. Horário de entrega, horário de retirada, quem que retirou, vai ter a câmera lá mostrando quem retirou. Então, assim, é tudo muito mais seguro. Entendi. E quando a gente fala da Air Locker, não é só na questão de encomenda Sedex, FedEx, Mercado Livre e tudo mais. Também oferece soluções para outros tipos de situações também? O que que acontece com o air locker, né? Quando a pessoa tem o armário no condomínio, naturalmente, o que que vai acontecer? Vamos dar um exemplo. Eu gosto de colocar cases que eu acho que é bem mais interessante, Aham. né? Um prédio de 15 andares, o cara está no 15º andar tomando um banho e ele pediu uma comida, né? O entregador não vai ficar esperando, né? O entregador quer entregar e ir embora. E aí o que acontece? Ele fala assim, ó, coloca no armário, simples. O cara vai lá, coloca no armário, ele vai receber um código e esse código ele vai lá e retira na hora que ele quiser. É bom que ele retire logo para não ficar cheirando muito, né, o armário, Uhum. mas a ideia é para resolver esse problema de entrega, Entendi. independente da entrega. Pode ser um condomínio, por exemplo, executivo, né, empresarial. O que que acontece com as pessoas? O maior tempo delas, elas estão no trabalho. Então, elas querem receber as coisas, talvez, no trabalho. E aí, não tem como entregar, porque a recepcionista de um prédio comercial não vai ficar recebendo uma caixinha do Mercado Livre, né? Então, se tiver um armário nesse espaço, ela consegue pegar, fazer, a pessoa faz entrega, ela recebe a informação de que foi feita a entrega, desce naquela mesma hora e já retira do armário. Então, Uhum. é uma solução também, Entendi. tá? E quem nunca foi pedir uma pizza e falou, acho que dá tempo de eu tomar um banho. Todo mundo vive isso, né? Todo mundo. Todo mundo vive E o isso. duro é quando o entregador vai embora. Com o Air Exatamente. Locker já não existe mais essa situação. Se Você falou diz. uma coisa de Ah, o entregador vai embora, eu acho que é legal destacar, porque existem portarias, por exemplo, que não tem o porteiro, verdade. né? E antigamente as entregas eram até às 18 horas só. Hoje não existe isso. O entregador ele tem, sei lá, 50 encomendas, ele tem que entregar aquelas 50 encomendas naquele dia. Pode ser que ele chegue 11h30, meia-noite, né? Ele vai chegar 11h30, meia-noite, ninguém atende ele já teve caso, eu já escutei de eventos de síndicos, né? Do cara ter uma televisão e jogar por cima do portão Não para dizer que acredito. entregou, a televisão quebrou toda, né? Ou então ele faz o quê? Ele registra que ele entregou e não entrega. Então, assim, é muito mais complicado quando é fora do horário, né? Uhum. Então, são, assim, várias situações. Se eu for falar para você, tem dá para escrever um livro. História é o que não Não, falta. não fala, não fala. E falando em história, teve o começo com a lavanderia. É uma solução da Air Locker também. Sim. Na verdade, nós temos, você perguntou de várias soluções, É. né? A lavanderia é bem interessante. Tem lavanderias que fazem o quê? Contratam o serviço da Air Locker e coloca, por exemplo, o armário dentro de um condomínio. Então, o armário é da lavanderia. Então, a pessoa quer lavar uma roupa, ela não precisa levar na lavanderia. Ela simplesmente pega a quantidade de roupa que ela tem, coloca dentro do armário. A hora que ela fechar a porta, a lavanderia já recebe uma informação de que o morador XYZ foi lá e deixou a roupa. Ele vai lá e coleta essa roupa todo final de tarde, retira as roupas sujas, né? Lava. Quando ele entregar e fechar o armário, o morador já recebe. As suas roupas foram entregues. E ele vai lá e retira a roupa passadinha, tal, tudo dentro do air locker. Entendeu? Uhum. Então, assim, é uma forma de resolver uma situação e facilitar a vida das lavanderias. Outra que está utilizando bastante também são as farmácias, né? Então, a farmácia precisa fazer uma entrega. Ela coloca dentro do armário e o morador vai lá e retira o medicamento, porque às vezes você tem uma pessoa doente dentro de casa, você precisa de um medicamento e você tem que sair para buscar e deixar a pessoa doente sozinha, você não quer. Então, você faz uma encomenda, ele entrega no armário e resolve essa situação. E a gente criou um marketplace dentro do Air Locker, né? Entendi. Então, vamos imaginar, tem um bairro que é afastado, né? E aí tem um condomínio ali, e para a pessoa pegar, por exemplo, pizza, ele pedir alguma coisa na farmácia, utilizar uma lavanderia, qualquer coisa nesse sentido que ela precisa ir lá no local e retirar.
Pelo marketplace da Airlocker, o que ele pode fazer? Ele pode entrar no marketplace, entrar no site da empresa que ele quer, né? Fazer a compra por ali, eles já entregam direto no armário. Entendi. Aí o que acontece? Eu, como representante da empresa, eu vou nesses comerciantes perto e fecho com eles para eles estarem dentro do marketplace da Airlocker. Então, assim, todos que quiserem entrar vão estar lá como é até uma propaganda para os comerciantes da região. Entendi. Quem está mais próximo ali do condomínio. Sim. E às vezes a pessoa já busca aquela, às vezes, pizzaria ou até mesmo farmácia. Sim. Já tá do lado do meu condomínio. Exatamente. É o que eu gosto, é aquele lá que é o que eu colocar dentro do gosto. marketplace. Então, automaticamente, eu já consigo escolher pelo marketplace e a pessoa já sabe que aquele já tem um armário lá para receber minha. Exatamente. Não tem nem contato, tentativa de falar comigo, já vai direto para o armário. Vai direto para o armário. Entendi. As pessoas que vão entregar naquele condomínio já sabem que tem um armário. Tá. Eu treino, o pessoal explica, mas é que é um treinamento muito, muito simples, é uma forma muito simples de entregar e de retirar. Tá, e não é só para o residencial, porque sem querer não, né? Você soltou aí já que se eu tiver na empresa, então não é só para residência. Eu também tenho a solução da Airlocker para a empresa. Para a empresa, para você ter uma ideia, tem uma empresa que as empresas hoje querem fazer com que o funcionário tenha a maior comodidade possível, né? Então, às vezes tem manicure na empresa, tem massagista na empresa, né? Tem aqueles armários para tirar o guarda-chuva, tem tudo, né? Uhum. E essa empresa pediu para colocar o armário. Então, eu coloquei 3 armários nessa empresa e a proposta delas é justamente isso, fechar com todos os comerciantes próximos e as pessoas, por exemplo, quer lavar roupa, coloca no armário, está no trabalho. Ela já vai lá e coloca no armário e o próprio lavanderia já vai receber a informação de que tem roupa para tirar, né? Então, no trabalho, você consegue resolver outras coisas. Uhum. Então, assim, quer fazer uma compra no Mercado Livre? Ao invés de você ficar esperando na sua casa, tem que estar na sua casa na hora de receber, e você talvez no seu condomínio onde você mora não tem o armário, né, não tem como receber, você pode receber no trabalho. Então, assim, existem várias formas de utilização, entendeu? Então, o mundo é pequeno para esse mercado. Uhum. E quando você fala sobre a portaria virtual, a remota, às vezes se torna uma preocupação por não ter ninguém lá. Às vezes a gente acha, é super bacana, que inovador, não tem ninguém aqui. Mas na hora você fala, poxa, me encomenda, quem que vai receber? É ideal a solução da Airlocker pensando nesse tipo de portaria? Se eu fosse fazer um ranking de qual o perfil de condomínio que deveria ter um Airlocker, o primeiro seria quando tivesse uma portaria virtual, né? Porque qual que é o problema nesse sentido? Não tem uma pessoa para receber. O síndico ele fica maluco às vezes, porque a pessoa precisa de uma coisa extremamente importante, que vai chegar naquele momento, e aí a pessoa pede para o síndico pegar, né? Sempre sobra para o síndico. Sempre sobra para o síndico. Assim, eu acho que o síndico tinha... Uma coisa é certeza, o síndico ele vai para o céu diretamente, entendeu? Quando morrer, vai tudo para o céu. Porque é muita gente fazendo muitas solicitações para eles. Então, assim, o próprio armário é uma forma de eliminar um problema. Na verdade, não é um problema, né? São vários, né? Perder a encomenda, brigas no condomínio e assim por diante. E quando a portaria é virtual, existem várias formas, né? Existe uma central que a pessoa atende, né? E aí ela fala assim, tem uma entrega para fazer, né? Normalmente, qual é um lugar legal para colocar o armário? Naquela clausura, que é bem na entrada do condomínio, tem os 2 portões, né? Sim. Você entra num portão, aí tem aquele espaço interno, e depois, se o morador quiser entrar, ele entra pelo segundo portão. Nesse espaço, quando dá, coloca o armário nesse local. O armário tem que ter um lugar coberto, né? Aí, o que acontece? A pessoa que é da portaria virtual, ela libera o primeiro portão, ele entra, entrega no armário e sai por esse mesmo portão. Então, assim, é uma forma de segurança, a pessoa não precisa entrar mais dentro do condomínio para fazer nenhum tipo de entrega. Entendi. Então, a gente pensa em segurança também nesse sentido. Tá. E a gente falou já bastante da solução, mas ainda fica a dúvida, como de fato funciona a Airlocker? Como é que funciona na prática a Airlocker? Desde o passo a passo do entregador, a retirada do morador, como é que funciona? Tá. Então, assim, o armário ele tem um iPad, tá? E nesse iPad ele tem duas situações ali, entregar e retirar. A gente sempre fala assim, a forma simples é a melhor forma de se fazer alguma coisa, né?
Então, o armário, é um armário que, diferente dos outros, ele tem uma porta bem grande, que cabe uma TV de 28 polegadas, né? E tem mais um armário básico, né? 2 portas médias e o restante das portas são pequenas. Quando a gente fala porta pequena, ela é maior que uma caixa de sapato. Então, hoje, 80%, 90% das encomendas, elas cabem nas portas pequenas, né? Esses armários são modulares. Se você falar assim, eu preciso de 9 portas, é um armário. Eu preciso de 25 portas, vai 2 armários. E aí eu posso ir emendando até 3 armários, um no outro, né? Então, um único iPad, ele comanda 3 armários. Então, o entregador, ele vai entregar. Vamos imaginar, então, a situação da portaria virtual, tá? Ele vai clicar lá na portaria virtual e falar assim, tem uma entrega para fazer para o João do apartamento 10, né? Aí, se tiver bloco A, B, C, então, assim, bloco A, o João, apartamento 10. Aí a moça que está atendendo vai liberar o portão para ele. Ele entra naquele espaço, né? E clica em entregar. Quando clicar em entregar, vai falar para ele assim, seleciona o bloco. Ele seleciona o bloco A. Aí vai aparecer, seleciona o apartamento 10. Quando ele seleciona o apartamento 10, vai aparecer todos os moradores daquele apartamento 10, né? Então, é João, Maria, Joana, tal, e assim por diante. Ele vai olhar no embrulho lá que ele vai entregar e ver de quem que é. É do João? Ele clica em João, né? A hora que ele clicar em João, a porta do armário... e outra coisa, desculpa. Aí ele vai selecionar a porta pequena, média ou grande. A hora que ele selecionar a porta pequena, entendeu? Vai abrir uma porta pequena para ele coloca o pacote lá dentro. Tem 2 situações, aí o condomínio que decide se o entregador tira foto da encomenda ou não, né? Ele pode ficar na frente do iPad, tirar a foto da encomenda, aí coloca no armário. Fechou a porta, a hora que ele fechar a porta e der um ok, o sistema já vai mandar uma mensagem para o morador. O morador ele tem que fazer o quê? Baixar o aplicativo da AirLocker, né? Nesse aplicativo, vai mandar uma mensagem para ele. A sua encomenda chegou. E aí vai vir um código de retirada. Vai aparecer um código de retirada. Aí o morador já sabe que a encomenda dele chegou, o morador vai até o armário, vai tirar, vai clicar lá, retirada. A hora que ele clicar em retirada, já vai aparecer para ele assim, código. Ele digita o código, o armário já abre exatamente na encomenda dele. Ele retira a encomenda dele, a hora que ele fechar, aquela porta já está livre para qualquer morador. Então, não é um armário, por exemplo, que a porta A é para o morador do apartamento 10. Não, qualquer porta para qualquer um dos moradores. Né? Tá. Então, ela é rotativa. Então, basicamente, para o entregador, acessar aquela partezinha onde ele pode, onde vai ficar, geralmente fica o armário, Sim. E fazer um cara e crachá, Exatamente. que é olhar o que está pedindo ali com o que está escrito na encomenda. Exatamente. Não tem segredo. Que é o que ele faz com o porteiro, né? Com o porteiro. Tem uma entrega para tal pessoa. Ele está olhando o adesivo ali na encomenda e ele fala para o porteiro, né? Ele vai fazer a mesma coisa, só que ele vai digitar. Tá. Coisa simples. E isso é um mundo ideal. Ideal. Quando eu tô lá e vou lá como morador, vou abrir. Tá. Eu tenho algum código? Como morador, você recebe o seu código pelo aplicativo. Recebe o código, tá. Aí eu vou lá, digito o código. Isso. Não abriu. Não abriu a porta. E aí? É um problema que pode acontecer. Né? Oh, céus! Pode acontecer por várias situações, né? Acabou a energia, né? Tá. Então, assim, pode acontecer por outras situações. Se acontecer isso daí, sempre tem uma pessoa que é do condomínio que é responsável para ficar com a chave do armário. E ela tem uma chave que você abre ali, abre uma canaletinha, e você tem acesso a todas as fechaduras, né? É um botãozinho, você clica naquele botãozinho e você abre qualquer uma das portas, né? Então, aí você fala assim, mas e aí se não for o dono da encomenda, né? Não, mas na verdade quem vai ficar com a chave ou é o síndico, ou é um administrador, ou é o guarda. Então, assim, a pessoa já conhece se é do condomínio ou não, né? Uhum. Então, assim, isso aí... É uma chave acessível a qualquer pessoa. Não. Tem uma pessoa específica que vai ficar responsável por essa chave. Legal. Né? Então, é uma forma de você retirar. Então, a pessoa não vai ficar sem a encomenda dela. Ela vai receber a encomenda dela a qualquer momento. Legal. Né? Tá? Legal. E uma coisa que você falou sobre iPad, sobre energia, qual que é a estrutura mínima para o síndico que está nos assistindo, o gestor condominial, que ele precisa ter no condomínio para ter instalação da AirLocker? Tá. Precisa ser um lugar coberto, tá? Porque queira ou não queira, tem um iPad ali, então, assim, se cair muita água, estraga, né? Precisa ter um ponto de energia, precisa ter Wi-Fi, né? Porque
a conexão dele é tudo para o Wi-Fi, o sistema é todo pela internet. E é necessário ter uma câmera direcionada para o armário. Porque, assim, existem situações, como, por exemplo, né, o entregador vai lá e faz uma entrega. E ele pega, vamos dizer, pode acontecer, né? Ele escolhe a porta pequena. A hora que ele for colocar o pacote, a porta não cabe o pacote dentro da porta pequena. O que ele faz? Ele fecha. Só que a pessoa que que comprou o produto acha que chegou um produto para ela, né? Só que aquela porta vai estar vazia. Aí ela vai lá, coloca de novo na porta média. Aí ela vai lá e parece que uma pessoa tem duas encomendas, mas na verdade tem uma só. Tá. Então pode ser que ela chegue lá, vai abrir uma porta, vai estar vazia. Então a câmera serve para essa situação. Outra coisa que perguntam para mim também. E se o entregador falar que entregou e não entregou? Ele pode falar assim, tirar fotinho e tal, não colocar dentro do armário, fechar o armário e levar a encomenda embora. A câmera é importante para isso, Tá. né? Então a câmera tem que ter, não tem como fugir disso. Entendi. Pela segurança, não só do armário, mas para segurança do morador diante da sua entrega, que poderia acontecer até em outra situação. Sim, por exemplo, exatamente. o porteiro falar que entregou para o porteiro, que não sei o que, não entregou nada, né? Exatamente. Então, assim, deixa de ser uma solução que tem um limite, né? Então, por isso que precisa ter essa câmera, né? Uma outra coisa também que pode acontecer, que é importante, às vezes o local não tem um Wi-Fi muito bom. Então, você pode colocar um chip 4G, 5G, no próprio iPad, né? Aí você escolhe uma operadora que o sinal é melhor naquela região. Então, você pode utilizar. Vamos dizer que acabou a energia. O cara acabou a energia, vai perder o Wi-Fi, vai perder tudo, né? Mas ele sabe que é extremamente importante, por exemplo, num prédio corporativo, né? Pode pôr um no break ali. Vai manter o 4G, vai manter o iPad funcionando, porque o iPad também ele dura um tempo ali, né? Ele tem a tua bateria que dura bastante tempo. Dá para durar umas 6 horas ali tranquilamente. Tá? Então, tem outras soluções caso aconteça alguma situação de preocupação, entendeu? Tá. E quando eu não tenho espaço, não tenho um Sim. local bacana, o que eu posso fazer? Poxa, eu gostei tanto dessa solução. Então é o maior desespero, principalmente daqueles prédios antigos, né? Você pega o centro de Campinas aqui, os moradores sofrem com isso, né? Porque não tem lugar para colocar o armário. Então, assim, dependendo do prédio aqui no centro de Campinas, não tem uma solução. Então, ou teria que colocar o armário ali no saguão de entrada, perto do elevador, causa uma situação de insegurança para os moradores, né? Mas vamos se dizer um condomínio que é um condomínio grande, condomínio de casas, tal, e esse condomínio não tem um espaço, não tem aquela cláusula ali para colocar o armário. Também um armário só não adianta, teria que ter uns 3 armários, porque às vezes você pega um condomínio aqui em Campinas, tem 300 casas, né? Então não dá um armário só, tem que ser uns 3 armários, né? Aí o que acontece? E não tem um espaço, existe uma outra nova solução, que é o quê, né? O armário dupla face. Você, por exemplo, dá para abrir no muro do condomínio, né? Estou dando um exemplo que pode se fazer. Colocar o armário ali chumbado nesse muro, né? Fazer uma coberturinha razoável de 1 metro para um lado, 1 metro para o outro, para não chover ali no armário. E aí acontece, o entregador, claro, sempre perto da portaria, com câmera e assim por diante. O entregador ele pode vir pelo lado de fora, fazer uma entrega, abrir a porta, colocar a entrega ali dentro. A hora que ele fechar, o morador ele retira pelo lado de dentro. Entendeu? Ele não precisa sair lá fora para retirar. Né? Ele vai lá pelo lado de dentro, retirar a mesma porta que ele entregou do lado externo, ele abre pelo lado interno. Né? Entendi. Então, resolveu-se esse problema. É um dos problemas que resolveu. Tem condomínio que já tem, por exemplo, uma sala onde guarda todas as encomendas. Né? As encomendas ficam todas ali. Então, é selecionado ou por quadra, rua, existe uma organização ali. Existe uma funcionária, ou às vezes 2, né? Porque é o dia inteiro, né? Só para receber e marcar no caderninho ali e depois entregar para o morador. Aí o que acontece? Eles têm um espaço para colocar o armário, só que esse espaço é dentro do condomínio. Qual que é a saída que se faz?
pode ser, o porteiro às vezes recebe, ele pode ir até o armário, ele coloca no armário e ele já se isenta de começar a anotar no caderninho, né? Então ele coloca no armário, ele usa como se ele fosse um entregador, né? Tá. Ele vai lá, entrega no armário, o morador já recebe o código e vai lá no armário, retira. Então ele não precisa ter controle, porque o sistema vai ter o controle detalhado ali de que hora que entregou, que hora que retirou, então dá para controlar tranquilamente. Então a sala pode ser utilizada para colocar vários armários e organizar toda essa bagunça que é manter aquele monte de encomenda dentro de uma sala. Cara, uma coisa que eu fiquei pensando aqui, Emerson, como solução, já morei em condomínio, às vezes a gente deixava o porteiro, vou até falar o nome dele aqui, como é que era? Não, esqueci. Tem até o nome dele lá. Eu esqueci o nome, poxa, super gente boa esse porteiro. Mas entregava a chave. Se minha esposa ela saiu, eu tô saindo também, só tô com essa chave, você entrega para ela? E de repente esse porteiro, para se isentar da situação de segurar uma coisa que não é dele, pode ir até o armário, colocar o meu apartamento, e colocar para receber e vai automaticamente, sei lá, chegar para minha esposa que tem uma encomenda para ela, mas na verdade é a chave. Sim. Funciona? Pode, tranquilamente. Tem uma coisa que é muito engraçada que acontece nos armários, né? Esse é um caso que é verídico, né? A vizinha fez um bolo, por exemplo, quer entregar para outra que é do segundo andar, ela está no 10º, né? Só que a do segundo andar não está lá. E ela quer deixar um pedacinho de bolo para ela, ou de repente, sei lá, quer fazer um agrado, alguma coisa nesse sentido, né? Ela pega, coloca no armário, ela entrega lá para a amiga dela do segundo andar, do apartamento 21, a amiga já recebe, ela fala assim, deixei no armário para você. Pronto, resolvido. Me empresta aquele tênis lá, porque eu vou ter um jogo de futebol lá, tal. O cara coloca no armário e não precisa ficar se preocupado de apertar a campainha do apartamento do outro. Pô, uma boa. Lembrei agora, seu Luiz. Seu Luiz. Desculpa aí, seu Luiz. Seu Luiz vai ficar chateado com você, tá vendo? Desculpa aí, pô, ele tinha super atencioso lá. Mas eu fiquei até pensando, uma surpresa romântica do marido, colocar lá uma caixa de bombom, manda lá. O Airlocker pode até... Pode ser um problema também, né? O romantismo pode estender um pouco demais. Tá? É verdade. Pelo menos a gente sabe que está bem resguardado, né, Airlocker? Pelo menos está guardado. Não vai ser qualquer pessoa que vai abrir e ver a situação, né? É verdade que as pessoas exageram. Exageram. Tem uma coisa que eu acho que é interessante, assim. Hoje, a entrega de encomendas é um problema, né? Só que, assim, eu vou falar para os síndicos, né? Então, assim, esse é um problema que vai piorar, né? Então, hoje o Brasil, na verdade, é o país que mais cresce com compras online, né? O mundo, na verdade, tem de 15% a 30% de crescimento anual, né? O Brasil está uma média de 22% de crescimento anual de encomendas. Então, depois da pandemia de 2022, cada ano cresce 22%, né? Então, você imagina, por exemplo, um condomínio com 300 casas, né? Eu até fiz uma análise aqui, um condomínio com 300 casas, né? Hoje, o número de moradores que fazem compras online 68% das pessoas de um condomínio, 68% fazem compras de 2 a 5 compras online por mês. Caramba! Se você pegar o condomínio como um todo, 85% faz pelo menos uma compra por mês. Pelo menos uma. Então, assim, existe um volume muito grande, né? Então, se você pegar uma casa de 300 pessoas, um condomínio de 300 pessoas, pelo menos umas 170, mais ou menos, estão fazendo compra constantemente, né? Esse volume pode dar mais ou menos umas 744 compras por mês, né? Se a gente dividir em 22 dias úteis, né? Final de semana as entregas são um pouquinho menores, dá mais ou menos umas 34 compras por dia, né? E se a gente pensar no crescimento de 20% aí, mais ou menos, por ano, daqui a 2 anos, estamos em 2024, 2025, 2026, vai dobrar o número de encomendas, né? Então, se existe um problema para os síndicos hoje, vai piorar esse problema. Vai piorar. Né? Então, assim, é uma coisa que não tem como fugir, né? Infelizmente, vai crescer cada vez mais. E é uma situação que não vai ser mais um privilégio ou simplesmente um conforto ter um Airlocker. Não. Vai ser necessidade. Necessidade. Você acha que o mercado já
tá caminhando, o futuro desse mercado, você vê dessa forma? Tá, porque, por exemplo, né, se você pegar o próprio Mercado Livre, no Mercado Livre você pode fazer a entrega na tua casa, você pode fazer num centro de distribuição deles, né? Então, Uhum. aqui em Campinas, se eu não estiver enganado, tem no Taquaral, eu acho que agora também tem em Souzas, né, um centro de entregas, né? Ou quando você vai para os países de primeiro mundo, né, na Europa, Estados Unidos, já existe perto dos grandes hotéis um lugar só com armário. Então, assim, a pessoa está no hotel, ela quer fazer uma compra, em vez de entregar no hotel, que nem todo mundo já faz isso, né? Manda entregar no airlocker mais próximo. Ele consegue descobrir onde está o airlocker mais próximo, ele manda entregar lá e ele vai lá e retira, né? Entendi. Então, assim, isso aí é uma tendência, não tem como fugir, né? As lavanderias, por exemplo, né? O número o que cresce de pessoas utilizando lavanderia através do armário é muito grande, porque eu tiro base por mim, eu vou num evento, blazer e tal, não sei o que lá, preciso lavar, né? Se eu tiver um airlock, eu já ponho para lavar na hora. Mas, pô, tem que ir lá, levar no Cambuí e tal. Assim. Então, assim, a hora que você se descobre, você vai falar assim, puta, não lavei e tem um outro evento de novo, Uhum. né? Então, as pessoas começam a lavar muito mais roupa porque por causa da praticidade, Sim. né? Isso facilita muito. Movimentando o mercado até da lavanderia. Movimentando o mercado da lavanderia. Você tem uma ideia, as farmácias agora estão começando a colocar o armário inteligente, porque a pessoa às vezes precisa de um medicamento, só que ela vai passar naquele lugar ali 10 horas da noite. E hoje o que vai estar acontecendo? Você vai numa farmácia, você fica numa fila ali esperando, você quer agilidade, né? Uhum. Ele faz uma compra, ele vai no armário, retira e vai embora. Ele já fez o pagamento antes, né? Então ele vai lá e retira. O vendedor vai lá, coloca, entendeu? recebe de novo também tudo certinho, login, código, tudo, e pega a hora que Tudo. estiver passando por É lá. uma forma de comunicação. As pessoas conseguem se comunicar e entregar as coisas através do armário. Que- Então, uma dica que eu dou para os síndicos, principalmente quando estou em evento, né, eles fazem bastante pergunta, eu levo um armário, eu faço demonstração, tal, né? Quem é a pessoa hoje que recebe? É o porteiro. Uhum. Coloca ali no contrato dele que ele tem um trabalho a mais de fazer recebimento? Não tem? Sorry, vai ter processo judicial contra trabalhista contra o condomínio, certeza, ele vai utilizar isso daí porque Acúmulo de é função. acúmulo de função, isso aí não é o trabalho dele, né? Então, assim, ou eles consertam isso no contrato, ou então eles vão ter problema futuramente. Então, o armário tira esse problema deles, Uhum. né? É menos uma dor de cabeça, aquilo que a gente falou. Menos uma dor de Elimina cabeça. uma dorzinha de cabeça que o síndico poderia ter. Exatamente. Legal. E numa questão assim de tamanho de condomínio, é uma solução personalizada. Por exemplo, você falou 300 casas. Existe uma média de quantidade de armário, pensando nessa rotatividade de encomenda? Tá. Por exemplo, vai uma equipe da Airlocker lá, analisa a quantidade. Ah, não, poxa, aqui só não sei qual que é a média de armários com lacunas que tem, né, de armarinhos que vocês utilizam. Qual que é uma média? Quantas portas? Quantas portas, exatamente, quantas portas? Como vocês fazem essa análise? Porque às vezes é um condomínio grande, às vezes um é menor. Como é que é feito? O que acontece? O melhor de tudo seria eles falarem para mim quantas encomendas chegam por dia ou por semana, Tá. né? Pelo número de encomendas, eu tenho mais ou menos uma ideia de quantas portas vai precisar. Mas, às vezes, o condomínio não tem essa análise. Aí eu falo assim, quantas casas? Porque, às vezes, o condomínio tem 300 terrenos e tem 150 casas, literalmente, com pessoas morando, né? Então, eu faço um cálculo de quantos moradores tem ali, né? Não por número de moradores, mas por número de casas. Uhum. E aí eu chego a um número que é de portas. Então, a gente sempre faz um exercício do mínimo, né? Porque a gente também não quer ser aquele fornecedor que vai onerar mais o condomínio. Então, assim, se 25 portas atende no limite, entendeu? Vamos colocar 25 portas e vamos fazer uma experiência. 25 portas tá dando? Ok. Não tá dando? Aí sim dá para aumentar para mais um armário. Então a gente vai adaptando, né? Então cada um dos condomínios vai trazer para a gente a necessidade deles e a gente vai adaptar em todos os sentidos, entendeu? Tá. Local, o verificar como que tá, né? Se esse local é o melhor local para colocar ou não, né? Quem deve ficar com a chave. Entendi. O primeiro
a primeira semana, por exemplo, na verdade, o primeiro mês, né? Primeiro mês, eu dou muita a liberdade, assim, ou se a pessoa quiser que eu fique lá para ir orientando os moradores, eu fico na frente do armário, orientando, as pessoas passam lá, ou eles podem se cadastrar através do armário, porque o armário tem uma parte de cadastramento, ele abre um QR Code, aí ele abaixa o aplicativo, e pelo aplicativo ele vai nesse mesmo QR Code e se cadastra o celular dele no armário e cadastra a casa dele no armário, né? Então, o armário, você mesmo faz um cadastro, né? Tá. Por que você cadastra tanto o endereço? Porque o entregador vai ter que olhar esse endereço, e aí fica cadastrado o endereço. E também, quando ele fechar naquele endereço ali, ele fechar a porta, o celular justamente para ele receber a mensagem. Entendi. Né? O condomínio ele pode optar também para receber a mensagem por WhatsApp ou por SMS. Tem um custinho a mais, pequeno, mas assim, também pode acontecer assim. Hoje, você pode escolher pelo aplicativo, por e-mail, e se quiser, pode ser WhatsApp e SMS também. Tá. Falando sobre cases, assim, de sucesso, que case que você tem, assim, algum case que era muito confuso a entrega, tinha muito problema, e o feedback foi, nossa, depois da AirLocker, nossa vida mudou? Tá. Tem uma situação de um condomínio que o problema deles não é meio de semana, né? Meio de semana tudo funciona muito bem. Eles entregam a encomenda, só que quem vai receber essa encomenda é o administrativo, né? Tem um armário grande de madeira que eles colocam lá, então não tem problema nenhum. O grande ponto que acontecia nesse condomínio é que depois das 5 horas da tarde, o administrativo não trabalhava mais. E não podia fazer entrega. E como eu te disse, hoje as entregas podem chegar até meia-noite, né? Tem que chegar no dia. Então, até 11h59 ainda é o dia, né? E aí acontecia, não pode entrar dentro do condomínio nenhum entregador. Então, o morador, ou ele saía lá fora, né? Ou então a encomenda dele voltava. Esse é o grande problema. E nos finais de semana também não tinha ninguém. Então, sábado e domingo também não tinha ninguém. Então, como que foi feito? Foi colocado o armário, no primeiro momento, só para utilização depois das 5 horas da tarde e nos finais de semana. Resolveu o problema. Ninguém mais reclama de não conseguir retirar as encomendas, né? Só que o negócio começou a funcionar de uma forma tão legal que eles começaram a fazer o quê? Vamos estender para o meio de semana. Aí eles estenderam para o meio de semana e parou aquela trabalheira do pessoal do administrativo, de toda hora abrir porta, pegar uma encomenda e tal, depois vai o morador retirar, abre a porta de novo, porque eles tinham uma portinha lá que eles tinham que ficar abrindo toda hora, né? Então, esse é um case super de sucesso. Agora, tem um outro case de sucesso, falando de segurança, que eu acho que é legal te dizer. Todas as guaritas são blindadas, né? Então, assim, ótimo, grande segurança pro porteiro, né? E aí, nesse condomínio, que, por coincidência, é o condomínio onde o meu irmão mora, o cara ia fazer uma entrega, né? Ele não conseguia entregar, porque é vidro de um lado, vidro do outro, todo blindado e tal, mas na hora da entrega, o entregador ia uma janelinha, que era pela parte de dentro do condomínio, e fazia entrega da encomenda pro porteiro, e ali, se o cara tiver com uma arma, já era, que adiantar aquele blindado todo ali, não adiantava nada, né? Você tem uma portinha. E você vê como que é, né? Eu fui e fiz assim, que loucura isso aqui, né? Os entregadores vêm, se tiver com uma arma, leva tudo, né? Invade o condomínio, né? Então, aí a gente decidiu fazer o quê? Fechar colocar o armário nessa cláusula ali, colocar o armário, fechar com portões, né? Aí colocaram 2 portões. E aí, agora acontece, não tem mais acesso ao porteiro. O porteiro ficou seguro. Mais ainda. Mais ainda. As entregas são feitas no armário e o morador vai na clausura e retira também. E outra, o porteiro não tem mais esse trabalho de ficar. O morador está chegando, tem uma encomenda para o senhor aqui. Aí o morador tem que parar, tal, entendeu? Ir lá, pegar a encomenda, assinar o caderninho e essas coisas que todo mundo já sabe. Caramba, que legal, Emerson. E até nesse lance que você falou do acúmulo de função, não é uma coisa que vai trazer problema só futuramente. Porque se o cara foi contratado para exercer uma determinada função, que é controlar a entrada e saída de morador, fazer a questão de prevenir, a prevenção
de alguma situação, ficar ligado em outras, que seria a função assim, do porteiro, controlar Sim. esse acesso e saída e tudo mais. Quando você tira o foco dele do que realmente é para ser feito, automaticamente você mexe na sua segurança. Você Totalmente. vai. Porque o cara era para estar fazendo outra coisa. O cara fica tão imerso lá, cheio de coisa que não é nem para ele fazer, que às vezes ele nem tem a expertise de fazer aquilo, que vai prejudicar fatalmente no que era para ele fazer. Para todos os funcionários do condomínio, isso causa um problema na qualidade do trabalho dele. Isso aí é sem sombra de dúvida. O cara que está na segurança, se ele estiver fazendo esse trabalho, em algum momento ele vai ter que parar e a segurança fica em segundo plano. A faxineira, se ela tiver que pegar e o trabalho da faxina dela fica em segundo plano. Então, assim, não adianta, assim, é algo que não existia antes, né? Vem crescendo cada vez mais e está atrapalhando o trabalho de funcionários, está aumentando o trabalho dos funcionários e está atrapalhando o dia a dia deles, né? Isso aí, infelizmente, é inevitável, está acontecendo. Perfeito. Tá? O pessoal está ouvindo aqui a gente, assistindo a gente, curtiu pra caramba a solução inovadora da AirLocker. E, poxa, eu quero falar mais com o Emerson, quero que ele apresente para minha assembleia. Você leva o armário também lá para o pessoal? Levo. Então, entendeu? o pessoal quer. Dá para testar na hora lá? Vou usar meu lado vendedor na hora, tranquilo, entendeu? Então, ó, já olha aqui para essa câmera e fala pra gente se é Instagram, se é o teu telefone, se é e-mail. Fica à vontade, porque aqui eu tenho certeza que o síndico, o gestor condominial que está assistindo a gente falou, pô, eu preciso disso no meu condomínio. Então você vai ter. Pode ser em qualquer lugar do Brasil. Tá? Qualquer lugar do Brasil? Exatamente. A gente está em Legal. todo o Brasil. E, claro, se na região, por exemplo, de Campinas, eu abranjo Dayatuba, consigo pegar até Sorocaba, eu atendo todas as regiões. Se for para Piracicaba, tem uma outra pessoa que atende a região lá e assim por diante. Então, sempre vai ter alguém que vai dar essa atenção. Legal. Tá? Agora, quiser entrar em contato comigo ou entender, ter mais informações, ou fazer até uma análise, né? Vocês síndicos que estão assistindo, a gente pode ir no local e fazer uma análise da viabilidade, qual que é a melhor local para você colocar o armário, né? E ver se realmente atende todos os requisitos para colocar esse armário. Fazer o cálculo de quantas portas vocês precisam, né? E se vocês precisarem de qualquer tipo de informação ou um bate-papo e ver mais ou menos os custos desse trabalho, né? Pode me ligar, meu telefone, meu DDD é 19, sou de Campinas, 981588483, tá? Vocês podem entrar em contato também por e-mail, né? arlockercampinas@gmail.com. E também estou no Instagram, Arlocker Campinas. Eu acho que é isso, né? Acho que até sinal de fumaça eu acho vocês. Ótimo, excelente. E eventos também, por exemplo, né? Para síndicos, né? Normalmente a gente leva o armário e faz a demonstração para as pessoas verem como que é o armário. E também caso, por exemplo, daqui de Campinas, algum condomínio queira ver funcionando em um outro condomínio, né? Eu tenho condomínios aqui que eu posso mostrar sem problema nenhum e a pessoa vê o funcionamento, de repente fazer pergunta para o administrador, ver se funciona ou não funciona, e assim por diante. Aquele, quero ver mesmo. Né? Tipo assim, ver na prática, né? Então fica à vontade, tem como ver na prática também. Que legal, Emerson, que legal. O síndico gosta disso. Eu sei, todo mundo gosta, né? Vamos ver se funciona. Exatamente. Comprar gato por lebre não dá mais, né? Exatamente. Ô, Emerson, parece que você ia fugir da minha pergunta, mas você não vai fugir não, viu? Não vou escapar, não. Porque, assim, a gente tem uma pergunta para o síndico, que é o segredo dos síndicos. Qual que é o segredo do síndico que todo síndico deveria conhecer? Eu sei que você não é síndico, não sou mas, síndico. Cara, você falou que tem 27 anos na área comercial. Sim. Com certeza você tem um segredo que permeia aí, que você carrega durante a tua jornada. Queria que você falasse para a gente qual que é o segredo do Emerson que todo síndico, todo mundo que está nos assistindo deveria saber. Eu acho que assim, a minha formação, acho que 100% quase é vendas, né? Mas o vendedor ele não pode ser só pensar em venda, mas sim pensar em soluções, né? Então, eu acabei entrando na AirLocker e me apaixonei justamente porque é algo que leva uma solução muito boa para as pessoas, né? E nosso foco, na verdade, é assim, eu adoro achar um problema que tem dentro de um condomínio. Aí eu vou trazer a solução. Então, assim, eu analiso esse problema
e todo problema tem uma solução. Então a gente trabalha em cima disso. Legal. Tá? Um cara que é solucionador. É sim, pode contar com a gente, dá um jeitinho. Show de bola. Obrigado pela tua presença, Eu que Emerson. agradeço. Obrigado pelos teus esclarecimentos e, acima de tudo isso, tua generosidade em aceitar nosso convite e estar aqui com a gente. Foi um prazer, foi muito, muito legal. Muito obrigado pela atenção de vocês aí. Estou à disposição sempre. Show. Quando tivermos mais assuntos, mesas de debates com fornecedores, também vai ser um prazer te receber aqui. Faço questão, tá bom? Show. Muito obrigado. Excelente, pessoal. E obrigado você que nos assistiu até agora. Que solução tecnológica, inovadora que a gente trouxe. Tenho certeza que vai bombar a agenda do Emerson, porque todo mundo vai querer saber mais. Que síndico que não quer eliminar um problema da sua listinha de problemas? Então, obrigado pela tua presença também, pela tua audiência. Fica ligado, tá terminando a 4ª temporada, mas a 5ª temporada tá logo aí. A gente se vê lá. Até mais, gente. Tchau, tchau.